Olá, seja muito bem-vindo e hoje daremos continuidade ao trabalho do Sonar que estávamos fazendo no vídeo anterior para aprender um pouco sobre Docker, Container e nós introduzimos a parte de qualidade do software, que seria um software para fazer uma análise estática do seu projeto. Então eu subi o Docker Desktop, ele subiu os meus serviços, apareceu aqui o container que eu tinha instalado e dei um play, ele subiu na porta 9000. Aí a gente vai para o browser aqui, eu entrei na porta 9000, pus o meu login e senha conforme a gente configurou no vídeo passado. E aqui ele mostra o scan que eu fiz, né? Então new code nenhum, overall code é como está a situação geral do seu projeto, então você sempre vai entrar no overall code. E ele está verdinho aqui, porque foi o primeiro scan. Para não atrapalhar nada, ele deixa verdinho e dá um relatório geral, vamos dar uma olhada nesse relatório agora. E toda vez que eu subir um código novo, ele vai mostrar só as coisas novas que estão subindo, e aí vai ficar verde ou vermelho de acordo com o padrão de qualidade que a gente configurou aqui no Sonar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada geral no relatório do meu projeto. Então aqui ele tem 8 bugs, se eu clicar aqui ele vai mostrar onde estão esses 8 bugs, né, as classes que estão, e esses 8 bugs me dá uma nota D. Vulnerabilidade nenhuma, eu estou com uma nota A. Security Hotspots, o que significa? São pontos que você tem que olhar para ver o que está certo na segurança e o que está errado nesses apontamentos. Então talvez você tenha que revisitar esses pontos e fazer alguma melhoria. Nesse caso estou com E, então eu tenho que prestar bem atenção nesses 11 pontos que ele está me apontando aqui. Aqui embaixo, o Code Smell seria como se fosse os warnings do Java, coisas que poderiam ser escritas melhores ou coisas que vão mudar o formato de escrever, entre outras coisas. Aqui ele já dá mais ou menos um tempo de quanto eu gastaria de esforço para resolver esses 9 Code Smells, mas por enquanto ele está me dando uma nota A respeito desses warnings no meu projeto. Aqui embaixo eu tenho cobertura de teste. O que é cobertura de teste? Eu fiz um teste unitário, estou testando uma classe. Essa classe, eu estou vendo se o comportamento dela está esperado de acordo com o meu teste unitário. Se tiver essas entradas, eu espero essa saída. Então, eu estou testando se a minha classe está fazendo o que eu espero. Esse teste é a cobertura daquela classe. Tá? Então, assim, eu tenho 0% de testes testando classes no meu projeto. Então, aqui ele está apontando uma classe de teste, mas é aquela classe de teste que é criada quando você gera o projeto. E aqui do lado direito eu tenho as linhas duplicadas, que eu estou com 6% do meu código e já está meio amarelinho, né? Aí o que eu tenho que prestar atenção agora daqui para frente no meu projeto para que eu comece aos poucos a melhorar a qualidade dele? Então a primeira coisa é entender qual padrão de qualidade nós iremos querer. Então se eu vier aqui no Quality Gate, teremos aqui um padrão de qualidade que é o primeiro, que é criado pelo Sonar, que é o padrão, né, que é o default. E aqui ele está explicando o que ele espera do seu software para deixar verde ou vermelho. Então, ou seja, qualquer coisa nova daqui para frente, se eu não respeitar todas essas linhas, vai ficar vermelho. Uma vez que ficou vermelho, eu posso configurar a minha esteira para não subir para produção. Então, ele seria um impeditivo de levar para produção. Normalmente, o que acontece? Quando a gente implementa numa empresa qualquer processo novo, os primeiros meses dão muito problema para a pessoa entender, às vezes tem um negócio urgente para a produção e não dá tempo de fazer todas as melhorias e tudo mais. O que pode ser criado nesse caso? Você pode criar um Quality Gate novo, que você remove quais você quer de qualidade e temporariamente você coloca, esse projeto vai respeitar esse aqui porque tem que ser para produção e o pessoal ainda não tem tempo para fazer as melhorias que o software está pedindo. Então é feito um acordo, todo mundo está sabendo que tem que ser para produção, temporariamente fica em outro Quality Gate que é menor, subiu para produção, fala, daqui para frente você se programe, aí remove esse projeto desse Quality Gate e volta para o padrão da empresa. Então, só para vocês saberem que é possível você ter essa flexibilidade. Tá? E o que nós temos aqui no padrão de qualidade default? Então, cobertura 80% do código. A respeito do que eu falei do teste unitário, eu tenho que fazer testes unitários suficientes que testam 80% do meu código.
O teste unitário, ele é o mais importante do projeto e pouca gente dá atenção para isso, tá bom? Linhas duplicadas, não pode ser maior que 3%, eu acho que estava 6%. O rating aqui tem o bug, tem que ser A, sem bug nenhum. Esse daqui são os códigos smells que a gente viu que eu tenho 1 hora e pouco de débito. Aí tem que estar como A, eu acho que o meu está como A. Aqui tem os Hotspot Securities, que são aqueles pontos que eu preciso revisar de segurança que pode ter um problema. Ele tem que estar zerado para passar, ou seja, 0 hotspots. E o Security Rating, que o meu já está A, que é vulnerabilidades. Então, se eu subir um código novo e mexer numa classe que ela não passa em todas essas linhas, vai ficar vermelho aqui, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Então, voltando aqui para o meu projeto, a gente já viu todos os campos aqui, nós já vimos a respeito dos Quality Gates. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a melhorar a qualidade do sistema. Lembrando que eu vou fazer um vídeo do que eu acho importante para uma empresa ficar protegida a respeito de segurança. Esse software, ele é um passo para quando você não tem um norte, mas a peça fundamental a respeito de segurança, bug e tudo mais é o próprio desenvolvedor melhorar o seu entendimento, o seu conhecimento, ter mais experiência, e a gente vai descobrindo como a gente vai tendo isso e o Sonar vai ajudar a gente a ganhar um pouco dessa experiência também, e a gente vai discutindo mais sobre isso a respeito mais para frente. Então, aqui dentro dos 8 bugs, ele mostra para mim onde ele está apontando. Eu vou escolher um aqui, eu vou escolher esse aqui. Então aqui ele fala onde que está o problema, né? Então toda vez que você tiver dificuldade com inglês, que eu sugiro que todo mundo estude inglês para seguir na carreira de programação. É uma dica bem interessante que você vai usar bastante, nem que seja para ler bastante coisa. Então aqui ele aponta onde que está o problema. Ele está apontando a linha 35 dentro dessa classe aqui, falando que esse regex que foi criado, eu criei um vídeo a respeito de como criar tags customizadas. Eu criei uma tag que ela valida o e-mail de acordo com o que o time do WASP está pedindo. Esse regex é do próprio time do WASP e o próprio Sonar está falando que ele tem um apontamento de problema. Então o que ele está falando aqui? Se for inserido e-mails grandes, ele pode dar um problema. E aqui ele vai explicar melhor a respeito disso. Aqui ele fala o que não é compliance, assim, o que não é permitido, e aqui qual que seria a melhor solução, né? Então, se você quiser ler, você pode traduzir isso aqui. No seu caso, quando aparecer, né, para vocês os apontamentos do software, e aqui ele dá algumas dicas de como fazer isso. Então, se eu só arrumar esse regex e subir, ele vai ficar vermelho, por quê? Porque o primeiro teste de qualidade tem teste unitário? Não. Então, para não ficar vermelho, o que nós vamos fazer? Nós vamos, além de corrigir, fazer um teste unitário, que o teste unitário vai ajudar a gente a saber se a correção que foi feita está ok, se está de acordo com o que eu espero, e aí a gente segue daí para frente, para ver como que ficou depois de fazer a correção, como que melhorou o nosso relatório. Então, lembrando aqui, 8 bugs, teria que sumir um, teria que aumentar o teste unitário, porque nós faremos isso. Bora lá? Vamos então fazer a correção da nossa classe. Eu peguei o nome da classe, vou em Go to Symbol in Workspace, coloco o nome da classe, encontrei a classe que ele está apontando. Essa classe eu fiz um vídeo, ela é uma classe que é uma annotation customizada. O que é uma annotation customizada, né? Se eu abrir aqui, para você entender melhor, deixa eu pegar aqui qual que é a classe que eu fiz no site aqui, achei a classe. Eu vou colocar aqui, vamos abrir a classe. O que é a tag customizada? Eu queria que quando fizesse um login no meu site, eu verificasse se é um e-mail válido para o meu cadastro. Se não for um e-mail válido, eu já nem faço todo o meu processo de mandar um código por e-mail, etc. Eu simplesmente retorno, me dá um e-mail válido. Então, eu criei uma anotação customizada que se chama e-mail OWASP, porque lá no vídeo eu pego tudo isso daí do site OWASP, né? E tem 2 parâmetros que é o tamanho do e-mail e se ele pode ser nulo, que eu posso customizar, e eu ensinei como é que cria parâmetros customizados também nesse vídeo. Então,
essa daqui é a classe que eu usei no vídeo, e aí ele está pedindo para fazer essa correção. No nosso caso, a ideia do vídeo é só mostrar a correção e um teste unitário, e a ideia não é explicar o regex. Então eu vou copiar o regex corrigido aqui nesse vídeo, né? Se você gostaria de saber mais sobre regex, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas no momento a ideia é ter a correção. Para facilitar o meu teste, eu vou fazer uma outra mudança aqui, que é colocar um valor padrão para tamanho de e-mail que eu aceito, né? Então aqui no request eu passei 100, que é o tamanho que eu aceito. Se eu não passar nada, agora com essa correção vai ser 100. Antes eu era obrigado a passar alguma coisa. Então eu fiz essas duas correçõezinhas. Se eu mandar esse e-mail agora para o Sonar avaliar, de 8 bugs a gente vai para 7, porque eu já testei esse regex antes, né? Então eu sei que vai para 7. Porém, ele vai ficar vermelho. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o Quality Gate que eu expliquei. O Quality Gate tem outros testes que o Quality Gate faz, e um deles é que nós tenhamos a cobertura de 80% em cima do código que foi alterado. Aqui eu não tenho nenhum teste unitário, então a cobertura é 0. Então vamos criar o teste unitário para que a cobertura chegue a 80%. Então aqui, em cima da classe eu clico com o segundo botão, coloco Go to Text, peço para gerar a classe de teste, no formato do JUnit 5. Aqui vai ser o pacote, o nome da classe que vai ser gerada, e eu já quero que ele crie um método para mim automático. Então ele criou aqui no pacote, na área de teste, uma classe de teste para a gente testar a nossa anotação customizada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima, colocar a anotação Spring Boot teste, para descarregar todo o arcabouço do Spring Boot durante o teste. Aí eu vou explicar dois modelos de teste. O primeiro modelo, que eu acho que é o melhor para testar quantidade, é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a classe que a gente vai testar, que é a nossa anotação customizada. Então eu coloquei ela aqui, criei a variável e já dei o new dela. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí, se eu olhar minha classe customizada, quer ver? A gente já pode até colocar aqui embaixo. Se eu catar aqui e colocar o método que eu quero testar, que é o isValid, que é exatamente esse método aqui, que eu fiz a correção do regex, ele me pede dois parâmetros. O conteúdo, que é o e-mail que eu quero testar. Então aqui eu posso colocar o e-mail que eu gostaria de testar nesse momento. Então eu vou colocar aqui t@t.t. Esse é o e-mail que eu gostaria de testar. O segundo parâmetro é o contexto. Esse contexto está ligado nas anotações customizadas, né, que o Spring chama e passa de parâmetro para mim já o contexto. Não é algo que eu programei. De acordo com as interfaces e tudo mais que eu expliquei no vídeo, eu tive que ter esse segundo parâmetro aqui. E aí no teste, o que eu posso fazer? Eu posso mocar esse segundo parâmetro colocando isso aqui, ó. Aí eu dou Ctrl Shift O. Se você quer saber como que é o atalho para importar, você aperta Ctrl Shift P, coloca Organize Imports, aí vai aparecer o seu atalho. Você clica aqui e ele já faz os imports das classes. Então aqui eu já moquei o segundo parâmetro do meu teste unitário. Eu já poderia até testar. Eu espero que acerte falso. Eu espero que retorne falso. Eu não quero que esse e-mail seja e-mail válido. Então eu vou jogar aqui. Pronto, eu já estou pronto para fazer o meu primeiro teste. Esse teste ele vai dar um erro por quê? Como eu moquei o contexto, no meu caso, se eu clicar aqui, ele usa o contexto em dois lugares. Aqui ele só é um método qualquer. Quando está mocado, esse método é oco, não faz nada. Como ele é oco e não faz nada, essa primeira linha não vai dar problema. Por quê? Porque ele não recupera nada, não passa nada, ele vai funcionar com o meu @mock. Esse segundo, que é o Build Constraint Violation with Template, ele é um pouco diferente. Por quê? Eu passo de parâmetro uma string, que é campo obrigatório, tamanho regular, passo alguma coisa que eu quero de acordo com a minha regra de negócio, e esse método retorna algo que eu dou um add constraint violation. Se eu não fizer nada aqui, nesse ponto vai dar problema no meu teste unitário. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mocar esse método para retornar outra coisa
para que não dê erro durante os meus testes. Então, eu vou colocar, vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar esse aqui, ó, que é o que ele retornaria daquele método. E eu vou colocar uma outra anotação, ó, lembrando que assim, esse vídeo não é para ensinar a fazer o teste unitário do zero. Se você já tem uma noção de teste unitário, eu vou dar dicas de deixar o teste unitário da melhor forma possível para determinadas situações, tá? Eu posso fazer um outro vídeo para quem nunca viu teste unitário, para a gente fazer do zero um teste e você entender 100%. Então aqui eu coloco uma anotação que assim, antes de todos os testes eu quero rodar isso. O que eu estou fazendo? Aqui eu estou usando o Mockito, para quem conhece o Mockito, que é quando que eu estou passando o contexto de parâmetro aqui e lá ele usa esse método aqui, né, na classe, né? Quando esse método for chamado e eu passar de parâmetro qualquer string, ou seja, ele vai ser válido para campo obrigatório, tamanho regular, porque é qualquer string. Então eu vou retornar o quê? O meu segundo mock, que é o constraint violation builder, que aqui, quando ele der um add, esse cara tem esse método oco. Então ele não vai dar erro nenhum no meu teste. Então, estamos aqui configurados para o primeiro modelo que eu quero te mostrar de teste de anotação customizada, que é, eu posso agora fazer um assert false ou true, passar o isValid, o e-mail que eu quero testar e o contexto aqui para eu retornar. Vamos clicar aqui e ver se vai funcionar. Está carregando o contexto do Spring porque a gente colocou Spring Boot Test. Está carregando aqui, carregou, agora ele vai rodar o teste. Rodou o teste e deu verdinho. Se eu subir agora para o Sonar, ele já vai ter 80% de cobertura. Mas aí entra o diferencial do desenvolvedor, que é o que eu comento, né? Uma coisa é a gente fazer só para ter um relatório. Outra coisa é a gente fazer o teste unitário da maneira que é correta. Qual que é a maneira que é correta? Se eu criar uma anotação customizada, eu tenho que testar todos os tipos de e-mail que eu acho que vai dar falso e que eu acho que vai dar true. E aí eu sei que se realmente o que eu programei lá dentro está dentro do esperado. E não baseado numa cobertura de teste. Então o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o que eu colocaria no meu próprio site, que é todos esses aqui. Então, ó, eu coloquei todos os e-mails que eu espero, todos os e-mails que eu acho que vai dar problema. Então, esse primeiro aqui é tudo que eu acho que não deveria passar. Se por acaso passar, eu tenho que arrumar a minha programação para bloquear. E aqui é tudo que eu acho que é válido, que eu aceitaria no meu site. Então, se eu salvar aqui e rodar o teste clicando aqui novamente, ele deveria passar. O resultado para o Sonar vai ser o mesmo, vai ser 80% de cobertura, mas para mim eu vou ter um teste muito mais eficiente, que é o que eu realmente espero da minha anotação customizada faça de validação. Olha, ele rodou verdinho, foi tudo bem. Então assim, esse primeiro modelo é o modelo que eu consigo fazer o máximo de variações possíveis no meu teste com menos de código possível. Esse é um modelo. Aí assim, eu vou te ensinar um outro modelo. O que esse outro modelo tem de diferente? Se eu olhar aqui no meu login request, eu passo parâmetro, eu posso ter outros tipos de parâmetro, eu posso ter outros tipos de comportamento. Então, esse segundo modelo de teste, eu recomendaria se você quisesse testar os diferentes parâmetros que você criou. Vamos fazer. Vou copiar aqui o método que vai mais rápido. Vou colocar aqui teste modo 2 isValid. Para esse teste, a gente vai simular o que realmente o Spring Boot chama. E para isso, vamos fazer diferente aqui. Deixa eu pegar aqui que parte que eu acho interessante, essa daqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima é importar as classes, né? Aqui vai ser o Spring Boot Validation. Então eu vou colocar o Validator, que é o que realmente o Spring chama, e o Bind Result, que é tudo que deu de resultado da anotação, ele joga dentro dessa classe. Então são essas duas que eu preciso. Vocês vão ver a diferença do teste. A próxima coisa que eu tenho que fazer é aqui no Setup, colocar uma outra coisa.
Deixa eu colocar aqui. Validation Bind Exception. O bind result é o que eu vou chamar para fazer o meu teste. Então eu vou passar aqui a minha classe request, que é a classe que eu posso usar de teste, porque ela é uma das classes que estão usando a minha anotação e tem uns parâmetros que podem ser diferentes. Se tivesse mais que uma classe, eu poderia criar 2 desse, tá bom? Um outro bind result com outro teste, ou colocar lá embaixo, né, esse bind result, que é o login request. Vamos fazer isso aqui, vou colocar aqui embaixo de repente, porque aí se você quiser testar outros tipos, você poderia passar aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele carregar o login request e ver toda a validação que acontecer aqui, retornar para mim no bind result. E aí, o segundo passo é o quê? Eu instanciar a classe do request, passar os valores que eu quero, né? Então aqui eu estou passando t@t no e-mail, que é onde tem a tag customizado, que aqui no meu teste anterior eu estava esperando como false. E na sequência eu rodo o comando, que é o validator, para validar o quê? O login, que é o request que eu passei, baseado nesse bind result que eu passei o login e um nome aqui qualquer, né? Para ele fazer o teste. Quando eu rodo esse comando, ele vai rodar praticamente a mesma coisa que o Spring rodaria quando estivesse funcionando no seu sistema. Ele rodaria essa linha aqui, tá bom? O resultado dessa linha seria praticamente a mesma coisa que retornaria para o usuário. Então, esse segundo modelo é um segundo modelo para você testar uma variação de atributos da sua anotação customizada. Vamos olhar aqui embaixo. Primeira coisa é, eu espero que aconteça algum erro, porque eu estou passando o t@t e eu espero que dê erro porque esse t@t não é um e-mail válido. Que erro que eu estou esperando? Eu estou esperando o seguinte erro, vou colocar aqui embaixo. Importar o equals, né? Eu espero o quê? Que ele me retorne e-mail fora do padrão e esse resultado esteja no bind result. Ele vai pegar o field, que é o campo, e a mensagem default desse campo. Se eu abrir aqui a mensagem default, seria e-mail fora do padrão, tá? Então, esse segundo modelo, vou salvar aqui, eu recomendo para você testar as variações dos atributos da sua anotação customizada. Então, nós temos 2 modelos que eu mostrei para vocês. O primeiro modelo é o mais rápido para testar uma variação infinita de coisas que você queira testar, que é esse primeiro modelo aqui. E o segundo, ele é um pouco mais trabalhoso de montar, porque você tem que preencher o request. No meu caso aqui, eu só tenho 2 campos nessa classe, mas eu poderia ter uma classe gigante que lá no meio tem uma anotação. Eu teria que preencher praticamente tudo lá para dar erro somente onde eu quero, que seria no e-mail. No meu caso, como eu tenho um login request só tem 2 campos, foi fácil de fazer esse teste. A vantagem dele é que você consegue testar a variação que você tem aqui na sua anotação, que é, no meu caso aqui, deixa eu abrir o request, que é o tamanho máximo de e-mail que eu aceito, que eu criei esse atributo, e se ele pode ser nulo ou não nesse caso, que também criei atributo. Aí você, conhecendo esses 2 modos, você vai escolhendo qual que vai ser melhor para determinado caso. E aí eu espero que dê um erro, por quê? Porque t@t eu já testei aqui em cima, que vai ser false, e a mensagem que vai dar erro é da outra classe que eu mostrei para vocês. Então ele vai pegar a cobertura também daquela outra classe lá. Vamos rodar aqui para ver se vai passar do nosso teste. Carregou, vai rodar os testes, pum, passou. Então os 2 modelos aqui funcionaram. Então eu mostrei para vocês 2 modelos para anotação customizada. Eu vou repetir isso porque a gente vai testar uma infinidade de modelos para diferentes tipos de problemas, né? Para esse aqui, eu recomendo você ter esses 2 bem consciente do que você está fazendo, para os momentos bem consciente que você precisa. O primeiro para testar a variação, o segundo a diferença dos atributos que tem a minha anotação.
E agora vamos rodar aqui no terminal um comandinho para fazer uma reavaliação do meu sonar para ver se a gente conseguiu tirar um bug e aumentar a cobertura de teste. Tá rodando o teste, rodou aqueles testes, tudo lindo, rodou a anotação, tudo lindo. Teste 2, rodou os 3 testes sem problema. Agora está rodando o ciclo do sonar, coletando os relatórios de cobertura que a gente colocou no POM.xml e finalizou. Voltando aqui para o sonar, se eu clicar aqui e der um refresh na página, ele vai mostrar que esse projeto passou 30 segundos antes o novo relatório. A gente já consegue ver que o bug caiu de 8 para 7 e também que a cobertura de 0 subiu para 5.2. Então, quando eu clicar aqui, agora ele tem o new code, ou seja, o new code é somente o que eu mandei de diferente do primeiro scan, que no caso foi a correção do bug e os testes. E aqui tem o overall code, que é a visão geral do meu sistema, então a gente conseguiu diminuir um bug e subir a cobertura de teste. Ele ficou verdinho por quê? Porque na diferença de código, ou seja, nas coisas que eu mexi, eu atingi o quality gate, que é ele deu 100% de cobertura de teste em cima das linhas que eu mexi. O nosso teste unitário passou por elas, então aprovou. Removeu um código, mas ele adicionou um code smell. Ele pediu para remover o público. Vamos remover o público aqui, Vamos já aproveitar e arrumar 100%. Então eu venho aqui no meu teste e tiro o público. E aí seria só rodar novamente para ver o resultado. Se eu clicar aqui, ele mostra exatamente a linha 24 do teste. Linha 24 do meu teste. Para hoje, eu queria mostrar para vocês esses dois modelos para anotação customizada. Queria mostrar para vocês melhorando, reduzindo os problemas do meu relatório do sonar. E a gente agora vai corrigir outros pontos. E esses outros pontos terão outros modelos de teste. E aí, com o tempo, quando a gente vê que todos os modelos já foram atendidos, aí eu faço o teste e a cobertura e a limpeza 100% do meu projeto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.